meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Roque, mais conhecido como professor Veja Bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de som, de áudio. Bom, em primeiro lugar, o que é o som? O som é uma onda mecânica produzida pela compressão e descompressão de moléculas. Então, quando você tem alguma coisa flexível, e esta coisa flexível, ela vamos dizer assim, faz um deslocamento em várias direções, tá? Você vai estar comprimindo e descomprimindo as moléculas do ar, por exemplo. Não é isso? Eu posso fazer isso também batendo numa superfície sólida ou numa superfície líquida, certo? Bom, o som, ele tem diversas propriedades. Quais são as suas propriedades? Em primeiro lugar, no que diz respeito à sua velocidade. O som, dependendo do meio, ele vai ter uma determinada velocidade de propagação. Por exemplo, no ar, esta propagação é na ordem de 340 a 360 metros por segundo. No sólido, tá? Já é algo em torno de 5.000 metros por segundo. Já no líquido, é na ordem de 1.600 metros por segundo. Então, dependendo do meio de propagação, o som vai apresentar uma certa velocidade. Bom, fora isso, o som ele possui algumas propriedades. Quais são as suas propriedades? Por exemplo, nós temos uma propriedade chamada difração. O que é a difração? Como é que você consegue ouvir o som de uma pessoa falando, você estando na sala e a pessoa estando no quarto? Isso acontece por causa de uma coisa chamada de difração. A difração nada mais é do que o contorno de obstáculos, maior do que o seu comprimento de onda. Então ele consegue ele contornar esses obstáculos. Então, por isso que você na sala, por exemplo, você consegue ouvir o som de uma pessoa falando no quarto. Quando o som ele encontra um obstáculo maior do que o seu comprimento de onda, tá? E ele está a mais do que 17 metros de distância no ar, nós temos uma coisa chamada de eco, que nada mais é do que a repetição do som, né? Alô, alô, alô. Agora, se esse obstáculo estiver a uma distância menor do que 17 metros, você tem a reverberação. A reverberação é como se fosse o prolongamento do som, né? Em vez de ser a repetição, alô, 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 vai ser o quê? Alô, alô. Então há um prolongamento. Às vezes, essa reverberação ela é até boa, né? Deixa a pessoa com a voz mais encorpada, né? Aquela voz mais grossa, tá? Até de locutor de rádio FM, né? Parece assim um pouquinho com a voz do rock, né? Bom, uma outra propriedade que ele tem é a difração. O que é a difração? É a mudança de velocidade quando o som atravessa dois meios diferentes, com temperaturas diferentes ou com densidade diferente. Não é isso? Ele sofre então a mudança da sua velocidade. Tá legal? Que nós chamamos então de refração. O som também, dependendo da superfície aonde ele vai bater, ele pode refletir, não é isso? Fazendo com que haja o eco ou a reverberação, ou ele pode ser absorvido por essa superfície. Então eu tenho o que nós chamamos de absorção. Beleza? Fora isso, o som apresenta uma coisa chamada altura. O que é a altura do som? Não tem nada a ver com volume. Volume é a intensidade, né? Vamos assim, é a amplificação deste som. A altura do som tem a ver com a sua frequência. Teoricamente, a faixa de frequência audível ela vai de 20 Hz a 20 kHz, isto é, de 20 vibrações por segundo a 20.000 vibrações por segundo.
tá ok? Abaixo de 20 Hz nós chamamos de infrassom e acima de 20 kHz nós chamamos de ultrassom. E então o que que acontece, né? Então o som ele tem altura. Quanto mais alta for a frequência, tá? O som ele é mais alto. Entendeu? Você necessita, inclusive, na caso de amplificação, de uma menor potência para você reproduzir as altas frequências. Entendeu? Qualquer 20, 30 watts, tá, de agudos é muito agudo. Enquanto para os graves, você já necessita de uma potência bem maior. Então, além da altura, nós temos uma coisa chamada de timbre. O que é o timbre? O timbre é o que faz você diferenciar a voz masculina da voz feminina, da voz do Rock, da voz do Pedrinho, do Antônio. Cada um tem um timbre de voz diferente, tá ok? Uma outra propriedade também que o som tem, tá? é um chamado duplo fusor. O que é o duplo fusor? As frequências mais altas tendem a serem observadas ou percebidas quando você está mais próximo da fonte geradora de sinal. Enquanto os graves, que ele é omnidirecional, isto é, se reflete em todas as direções, você já consegue percebê-lo a uma distância maior da fonte de som. E uma outra coisa muito importante sobre o som é uma coisa chamada de... vamos dizer assim, agora fugiu aqui a palavra que eu quero falar para vocês, mas é uma coisa que se refere à potência. Quando a gente fala em altura, a gente fala na frequência. Agora, quando você fala em intensidade, né, intensidade, essa era a palavra que eu estava querendo achar, com intensidade, você está se referindo à potência. Nós temos basicamente o quê? Uma potência chamada RMS, Root Mean Square. Essa é que nós chamamos de potência real ou potência nominal. Tá? É quando você injeta um sinal de 1 kHz com 0,775 volts, é isso, numa fonte sonora. Então você vai ter a potência que nós chamamos de potência em RMS. Fora essa, nós temos a potência em IHF. Tá? Em IHF, né, é quando você tem uma medida, né, que antigamente usava muito nos anos 70, né, institutos de alta fidelidade, né, Instituto High Fidelity. Meu inglês não é muito bom não, tá, gente? Então nós temos isso daí também, né? O IHF. E nós temos um tal de PMPO, né? Potência máxima de pico de saída, né? Essa aí ela é muito boa você utilizar, porque ela é muito mentirosa. Tá? E tem uma outra potência que o pessoal também nos anos 70 usava muito, que era a potência musical. É quando você tinha, né? É parecido com a IHF, é quando você tinha uma música sendo reproduzida. Porque a PMPO é mais barato. Eles ligam o aparelho e medem o pico de tensão e o pico de corrente que dá ao você ligar o aparelho. Quer dizer, não tem som nenhum. Teoricamente, para você transformar PMPO em RMS, você vai dividir entre 4 e 5 vezes. Isto é, o PMPO equivale a 4 a 5 vezes o valor em RMS. Já o valor em IHF, ou o valor de potência musical, corresponde a 40% do valor em RMS. Então você pegando o RMS, multiplicando por 1,4, você vai achar a sua potência, né, em IHF ou a sua potência em musical. Tá ok, meus queridos? Por hoje é só o que eu tenho para falar para vocês, tá? No próximo capítulo aí, né, no próximo tópico aí, né, no próximo vídeo, eu vou comentar sobre mais umas coisinhas com vocês a respeito de alguns equipamentos utilizados em som, uma coisa muito importante, como é que você ajusta o ganho de um amplificador, a parte de divisor de frequência, que é muito importante, qual o valor do capacitor que eu devo utilizar para o tweeter, né, para as cornetas. Então isso aí, né, vão ser assuntos para os nossos próximos vídeos, tá? E eu conto com a presença de vocês, beleza? Não esqueçam de se inscrever no meu canal, dar aquele famoso joinha e apertar o sininho, né, para você receber notificação, né, sempre que eu postar algum vídeo, você receber uma notificação.
Tá ok, meus queridos? Aguardo vocês na próxima. Um abraço.